Fala galera, Ishida aqui. Não esqueçam de se inscrever e curtir o vídeo. Percebi que muita gente assiste, mas não dá aquele like e não se inscreve. Vamos mudar isso rapidinho? Sua ajuda é crucial para manter o canal crescendo. Agradeço a todos que já estão inscritos e curtindo os vídeos. Passados 2 dias após o Prota ter assimilado a essência da Dama da Noite, nosso Prota está no seu dormitório, testando a habilidade que tinha ganhado da Dama da Noite, Pupila da Noite, arremessando os pratos para cima. O Prota fala que realmente congela o prato no ar, e que a Pupila da Noite é realmente muito forte. Segundo o que a professora Xia disse, depois que a pupila subir para o nível S+, ela pode controlar o espaço e bloquear tudo. O Prota fala que essa habilidade é muito melhor que a maioria das melhores habilidades de nível S+. O Prota fala se a Dama da Noite era tão forte, como ela foi assassinada pela professora Xia. O quão poderosa a professora é? O Prota está indo para a sala de aula, as escravas que levaram o lanche para o Prota ver, ele fala que parece que o Prota está indo para a sala, e muito provável que no futuro ele seja nosso mestre. O Prota escuta o que elas falaram, ele fala que o que vocês viram na sala ontem foi um mal-entendido, eu não tenho esse tipo de relação com a professora Xia. Para quem não lembra, quando o Prota estava assimilando a essência da Dama da Noite, a professora Xia estava em cima dele, e elas viram essa semana, achando que o Prota e a professora estavam fazendo coito. Elas saem correndo dizendo que nunca mais falaremos desse mal-entendido. A outra fala que é isso mesmo. Já sabemos e pede para o Prota perdoa elas. O Prota, todo envergonhado e soando, fala que o efeito da poção da sorte ainda está ativo e essa mal-entendido segue de pé. Ele pergunta se esse mal-entendido é bom para ele? Devido ao efeito da poção da sorte estar ativo, uns figurantes vendo o Prota pergunta à professora Xia? O Prota sai andando para fazer uma experiência de sorte. O Prota encontra dinheiro. O vento passa e se levanta, sai de 2 gurias. O Prota, olhando e babando, fala que não está vendo nada. O Prota vai comprar comida e ganha uma premiação por ser o cliente de número 1000. O Prota, todo feliz, fazendo até biquinho, fala que a poção da sorte é aterrorizante. Ele tem que pensar em uma boa maneira de usar ela. O Prota fala que primeiro vai completar a missão diária, que todos os dias a primeira e a segunda recompensa das missões diárias são as mesmas, enquanto a terceira é aleatória. Com a poção da sorte ele espera conseguir algo bom. A tela do sistema aparece dizendo que para o Prota escolher as recompensas da missão diárias, recompensa 1 obter 10 pontos de atributos, recompensa 2 obter 10 pontos de habilidades, recompensa 3 obter matérias de encantamento aleatórios. O Prota quer os materiais de encantamento aleatórios. O Prota ganha o material de encantamento Sangue Ardente de Dragão S-, o Sangue Ardente de Dragão Superior e uma Explosão de Fúria. Ao usar para encantar um item, pode dar o efeito de Intimidação e Matador de Dragão ao equipamento. O Prota, vendo Sangue de Dragão, fala que é um material de encantamento impressionante. Com ele pensou para ter o maior proveito da poção, ele vai encantar itens. O Prota está na sala de aula, o professor termina, dizendo que espera que todos consigam manter suas ambições e vontades em até o 3º ano, para se preparar para os trabalhos que virão, para todos trabalharem duro e seguir melhorando. O professor dispensa a turma. Nosso Prota e o primeiro a sai, a elfa pergunta para si que é estranho, o Prota sai correndo. Por que ele está com tanta pressa? E segue o Prota. Agora já não sei se ela mesmo ou o efeito da poção da sorte. Ela para e pensa que está seguindo o Prota inconscientemente ou a curiosidade. Eu acho que é a poção da sorte, vocês o que acham? Ela fica se achando uma perseguidora. Ela toda coradinha fala que é isso mesmo. Eu estou seguindo-o para observar os movimentos do meu inimigo. Se quero derrotá-lo primeiro tenho que conhecer ele, por isso tenho que seguir ele. Espero que ela repita isso umas 1000 vezes até acredita. Ela olhando o Prota continua falando, por que ele parece mais bonito de repente? Ela lembra que na sala de aula o Prota senta do seu lado e que ela fica secando o Prota a aula toda pensando que com apenas uma olhada sem se importa com a aparência ou personalidade, o Prota é completamente tipo dela. Ela culpa o Prota por não conseguir prestar atenção na aula. O Prota chega na sala de encantamento, ela faz uma pergunta meio que idiota. Pergunta se o Prota foi na sala de encantamento encantar? Depois que ela fez a pergunta mais inteligente do mundo, ela pensa para si que falou com o Prota inconscientemente.
Foi bem natural, não? O prota responde que isso mesmo. Ela pensa para si que o encantamento é algo emocionante, já que ao mesmo tempo que você está no céu pode estar no inferno. Se você tiver sorte, o equipamento aumentará de estrela e seus atributos aumentaram exponencialmente. Mas se o prota falhar, o equipamento pode perder uma estrela ou até quebra. Depende muito de sorte. Mal sabe ela que o prota está cheatado na sorte hoje. O prota chega no balcão e fala que quer comprar materiais. A vendedora fala: certo, aqui temos todos os tipos de matérias, mas só podem ser comprados com créditos. O prota escolher um genciana, um pena de fênix e uma pangeia, a poção da sorte fazendo jus ao nome, fez que todos os materiais que o prota escolheu estejam com 30% de desconto. Tudo deu um total de 3.100 pontos de crédito. A vendedora pede a identificação de estudante do prota. A elfa pensa para si que o prota gasta mais de 3.000 pontos como se fosse nada. A vendedora, fazendo venda casada, pergunta se o prota deseja alugar um encantador. Com a ajuda de um encantador, as possibilidades do êxito aumentam consideravelmente, por suposto que quanto maior o nível do encantador, mais caro é. O prota dispensa e fala que ele mesmo fará os encantamentos. O prota vai para a mesa de encantar. A elfa colada no cangote do prota também está lá. O prota coloca sua arma e os ingredientes na mesa e começa a encantar. O primeiro encantamento deu certo, dando à arma do prota mais 5 de atributos em força e sabedoria, além de novos atributos passivos, dano físico aumentado em 5% e também dano mágico aumentado em 5%. A mesa de encantamento pergunta se o prota quer continuar. Nem pensa, só fala que sim e vamos que dá-lhe. Uma explosão é causada, assustando todos os figurantes que estavam na sala de encantamento, que dizia: caramba, o que ele está encantando. A luz e a explosão são muito fortes. O outro figurante fala que essa luz é roxa, alguém quer encantar até a 7ª estrela. E funcionou. A arma do prota ganhou mais 35 pontos em força e sabedoria, o efeito passivo de aumento de dano físico e mágico ganharam mais 20% de dano em ambos os atributos. A mesa pergunta se o prota quer continuar. A elfa pensa para si que desde o começo até agora o prota não usou nenhum truque, ele simplesmente colocou os materiais e deixou que a mesa encantasse automaticamente. Ela fica em choque, perguntando para si que o prota simplesmente fez isso e teve sucesso? Os figurantes juntaram em volta do prota e começaram a falar: merda, isso não tem sentido, que passar para 6 estrelas, 7 estrelas tem menos de 5% de chance de ter êxito, e pergunta se o prota é realmente abençoado pelos deuses? O outro figurante pergunta quem é ele? Nunca vi ele por aqui, será um estudante novo? O outro figurante, acho que com inveja, fala que o prota é um imprudente. O outro ri e desafia o prota se ele se atreveria a subir até 8 estrelas. A elfa fala para o prota enquanto pensa para si se o sucesso em encantar subiu a cabeça do prota. Ela fala que de 7 a 8 estrelas a porcentagem é de 1%, e os atributos de 7 estrelas são muito fortes, será melhor que o prota pare. O prota nem aí manda continuar. Uma explosão maior ainda acontece, deixando a elfa em choque, pensando que se o prota conseguir, os atributos se multiplicarão e se carregar um novo atributo especial. Mas a probabilidade é quase nula, e se falar o equipamento se quebrara. Os figurantes em choque falam: se o prota tiver êxito, a sua arma será a mais forte da história da academia. Outro figurante invejoso fala que espera que quebre a arma do prota, ele fica repetindo: quebre, quebre. Mano, que figurante lazarento. O outro figurante fala que não acredita que o prota tenha tanta sorte. E começa torcendo pelo prota, dizendo que ele consiga e que ele consiga. Um brilho enorme fica em volta da arma do prota. O encantamento foi um sucesso. Os atributos ficaram força 10 mais 80 e sabedoria fico 19 mais 80. Os novos atributos de dano físico e mágico passivos ficaram com 45%. E ganhou outro efeito passivo: intimidação e caçador de dragão. Intimação, rugido do dragão de sangue ardente. Ao usar isso contra um dragão, todos os atributos do rival será reduzido em 15%. Caçador de dragão. Ao usar isso contra um dragão, o dano aumenta em 35%. A elfa, impressionada, pergunta que os atributos da arma do prota são atributos de uma arma de outro pode ter?
Até mesmo as armas de qualidade de diamante não podem chegar a esse nível. O mais ridículo é que não tinha nenhuma técnica, apenas laçou tudo diretamente. Que sorte incrível ele tem! O prota pega a arma na mão e fala: não está ruim, os atributos estão bem altos, isso foi bem prático, nenhum material foi desperdiçado, e que também não tem mais nada que eu possa fazer. O prota estava indo embora. Quando alguém manda, ele espera. O prota só olha de canto de olho. Um cara enorme, com escama de dragão, fala que o prota tem uma baita sorte. Chamando o prota de garoto, pede para ele e vende essa arma para ele, que vai pagar 30% a mais que o preço de mercado. O prota o encara e pergunta se ele não quiser vender. Como na escola, quando dois meninos se encaram, a roda se abre formando quase um ringue. Os figurantes começam a dizer que o prota deve ser um aluno novo, não é mesmo? E que o prota se atreve a desobedecer o Linley. O outro figurante fala que o Linley tem um temperamento violento, e ainda é um membro do conselho estudantil. Ele também possui sangue de dragão. Mesmo que a universidade proibiu o combate fora da arena, ninguém as segue. Ofender o Linley não é uma boa ideia. A elfa fica olhando marotamente pensando que esses figurantes não sabem de nada e que eles não devem ter visto a competição do primeiro ano. Se tivesse visto, vocês todos juntos não seriam rivais para ele. O Linley fala para o prota que ele fará uma oferta se o prota aceita a negociação. Ele vai deixar o prota anda com ele, e que essa arma poderosa de classe ouro só merece ser usada por mim. O prota bate com a arma no chão e fala: é mesmo? E usa o atributo da arma intimidação. O valentão começa a tremer na base e a pergunta: que arma é essa? Por que estou com tanto medo? Impossível! Eu tenho sangue de dragão, nada poderia me causar medo. O prota, exalando a aura de intimidação da arma, vai caminhando para cima do valentão dizendo: e se eu não vender ela para você? Você será meu inimigo? O valentão, se tremendo todo, pensa para si que quanto mais o prota se aproxima, mais medo ele sente dentro do seu corpo. Ele pergunta: o que está acontecendo comigo? O valentão cai no chão com tamanha pressão que o prota está exercendo sobre ele, que o valentão perde até o raciocínio, falando coisas sem sentido como: não é assim, você. Depois o valentão grita para o prota não se aproximar dele e que os estudantes estão proibidos de lutarem fora da arena. A violência não é certa, devemos resolver no diálogo. Peido na farofa, esse aí. Os figurantes em choque sem entender nada perguntam: irmão Lei, o que está acontecendo contigo? O prota passa pelo valentão e diz para ele fazer o que quiser porque estou com pressa. O prota pensa para si que ainda tem tempo da poção da sorte restante, e que tem que aproveitar o máximo. A elfa vai correndo atrás do prota pedindo para ele a espera. Os figurantes, ainda em choque, falam que o Linley, o valentão, está totalmente assustado, que usou as regras da escola para se defender. Eles perguntam de onde saiu o prota? A elfa, correndo atrás do prota, pergunta como ele conseguiu encantar uma arma de 8 estrelas seguidas. Será que hoje é o seu dia de sorte? Acerto miserável! O prota fala que sim, e que eles se falarão quando ele voltar. Agora ele está com pressa. O prota vai para a biblioteca. A elfa fala que não pode ser, que a pressa era para vir ler livros. O prota, pensando para si, fala que em primeiro lugar uma das condições que me deram para me recrutar foi a de deixá-lo livre para ler todos os livros de habilidades da biblioteca. E que mesmo assim é muito difícil encontrar livros de habilidades adequados, mas agora que ele tem a poção da sorte, mesmo que ele escolha um livro aleatório, ele encontrará o que seja mais adequado para ele. 2 livros chamam a atenção do prota, que pensa para si mesmo que ele tem aprendido habilidades de druidas novatos. Ele não tem todas as habilidades, já que os recursos da escola eram escassos. E uma habilidade de druida igual a que ele está segurando só encontraria aqui na universidade. O pergaminho que o prota pegou e rank B+, ela tem o poder de rastrear a localização do objeto através dos rastros deixados pelo usuário. O prota pensa para si que a maioria das habilidades de assassino das sombras são muito melhores do que as do assassino ordinário. Se ele considerar substituir assassino ordinário por assassino das sombras, ele vai ter uma das classes notáveis mais práticas.
A habilidade Fuga das Sombras Rank B+, ela transforma o corpo do usuário em sombra, fazendo o usuário imune a qualquer habilidade de controle. Ela também aumenta a velocidade de movimento em 35% durante 1,5 segundos. A outra habilidade da classe Assassino da Sombra que tinha no pergaminho e Roubo das Sombras Rank B+, essa habilidade poderá roubar os itens, equipamentos, buff, atributos e habilidades, sendo a taxa de êxito do roubo determinada pela diferença de atributos entre as duas partes. O Prota vendo a habilidade de Fuga das Sombras parece ser muito similar à habilidade Fuga de Sangue do Cavaleiro Shintaira, e uma habilidade muito útil, e o Roubo das Sombras e muito boa também. Ele pode usar ela para roubar a arma do oponente ou o escudo de um mago. O Prota já aprendeu habilidades o suficiente. Ele se levanta para sair da biblioteca para aproveitar o tempo que resta da poção da sorte. O Prota vai escolher uma montaria. O vendendo fala que tem montaria que voam, que nadam e montarias que correm. E que as montarias só podem ser compradas com créditos. O Prota escolhendo a menorzinha pensa para si que a montaria está olhando desde o momento em que eu entrei nessa loja, e também foi a que eu estava prestando atenção desde o começo. O Prota com a sorte dada pela poção escolher essa montaria deve ser o correto. A elfa pergunta para o Prota por que ele vai escolher o que parece ser o mais fraco. O vendedor fala que essa montaria está ali faz 3 meses, e que ninguém o quis, já estamos pensando em nos desfazer dele. E se o Prota quiser mesmo essa montaria, ele vai vender por apenas 100 de créditos. O Prota fala que quer e joga um super suplemento comprado por 1.800 pontos de crédito, a montaria pega e toma, virando um grifo enorme, assustando a elfa e o dono da loja. A elfa assustada fala que a montaria e um grifo mutante. Como o Prota sabia que ele ia virar esse grifo? O Prota todo feliz falou que apenas teve sorte. O dono da loja chorando fala maldição por que não percebemos isso antes? Foi uma perda enorme nessa venda. Nosso Prota passa a mão na cabeça do grifo e fala que de agora em diante ele sela sua montaria. O Prota fala que o grifo parece bastante inocente. Vai ser assim que vou te chamar pequeno ingênuo. A elfa exclama pensando que o Prota não sabe dar nomes, mas mesmo assim é um grifo muito forte. O Prota e a elfa sobem no pequeno ingênuo. Nosso Prota pensa para si que ainda resta um pouco da poção da sorte. Eu preciso ir rápido para o armazém de treinamento de bestas. O Prota e a elfa andando pelo armazém enquanto o cuidado pergunta que tipo de besta o Prota precisa. Ele fala que tem besta desde a qualidade ferro negro a diamante. O Prota fala que irá olhar primeiro. Ele pensa para si que já está muito tarde, por isso apenas o armazém de plantas bestas está aberto até essa hora. Ainda bem que o Prota é bom em habilidades de druidas, então uma besta do tipo planta vai ser muito boa também. Mesmo uma besta novata normal pode ser de potencial alto com o talento do Prota. O Prota ver a besta flor carnívora rank platina, árvore da sombra rank ouro e cacto de chamas rank diamante. O Prota vendo essas bestas pensa para si que a força de um invocador depende do que invoca, e o único que o Prota fez um contrato foi um elemental da água de nível básico. O limite que o Prota pode invocar é pequeno, o nível de um elementais d'água e muito baixo eles não servem como linha de frente. O Prota fala que precisa de uma invocação com um alto nível de crescimento. Mas a qualidade não pode ser muito alta já que o Prota não possui habilidade inata de invocador. Uma fada de espinho chama a atenção do Prota, ainda que ela seja pequena está bastante animada e seu rank ouro. O Prota se pergunta por que as outras fadas de espinho são de rank diamante? E essa pequena é qualidade ouro? O Prota vendo as informações da fada de espinho, ver que o talento inato dela não é muito bom, por isso ela não tem um bom crescimento e come muito. E ainda é uma fada dos espinhos muito delicada. O vendedor fala se o Prota quiser cuidar dela, tem que alimentar ela muito bem com coisas de boa qualidade gerando muitos gastos, e esses gastos vão gerar um rendimento muito baixo. A elfa fala que é isso mesmo. Em lugar de gastar esforço e tempo cultivando essa fada porque o Prota não compra uma de qualidade maior para que seja mais útil? O Prota todo feliz fala que não é necessário ver outras ele vai ficar com a fada de espinho mesmo. Nosso Prota pensa para si que eu sou um invocador bastante estranho.
já que eu não tenho habilidade de contrato avançado, mesmo que o nível da habilidade de contrato novato tenha chegado no rank B-. A qualidade máxima com a que o prota pode estabelecer um contrato seria a qualidade ouro. Essa pequenina é a mais adequada do que as outras, além de conseguir fazer um contrato com ela. O potencial de crescimento dela é muito alto. O prota fala para o vendendo que ele irá comprar a fada de espinho e vai levar um vaso e 3 meses de ração. A fada de espinho e as rações custaram 3.800 pontos de créditos. A elfa e o prota estão andando na rua sozinhos, quando ela pergunta ao prota se eles podem conversar um pouco. O prota olhando para ela fala que estava se perguntando até quando ela ia seguir ele. Ela ficou pistola e pergunta quem estava te seguindo. O prota pergunta o que ela quer. Ela toda sem graça pergunta se o prota pode emprestar 1.500 pontos de créditos, e que na competição do primeiro ano, todos os pontos que ela tinha foram ganhos pelo prota. Nosso prota que está bem empresta os 1.500 pontos que ela pediu. A elfa entra em choque vendo que o prota ainda tem 8.000 pontos de crédito. Ela pensa para si que isso é ridículo. Ele esteve gastando o dia todo e ainda tem essa quantidade e eu estava aqui sofrendo por tão pouco. Ela se pergunta de quantas pessoas ele ganhou pontos de créditos. O prota sai andando e dizendo que esta tarde então ele irá para o seu dormitório, e para a elfa fazer o que ela quiser. A elfa fica toda coradinha e agradece ao prota dizendo que definitivamente ela irá devolver em 15 dias. Ela pensa para si que o prota é muito frio, mas ele é uma boa pessoa. Passado 3 meses depois na oficina do ancião da faculdade de guerra, o ancião está falando com a professora Li, que já passaram 3 meses do primeiro semestre. E pergunta como estão os estudantes do primeiro ano? Ela fala que os novatos, as iguais aos do ano anterior, todos estão sendo bem independentes. Depois de tudo, todos são excelentes estudantes em suas próprias áreas, então eles não obedecem a ninguém. O ancião fala que é bom que haja competição entre eles. O ancião pergunta como está o nosso prota? Ela fala que o prota está se esforçando muito, e está assistindo a todas as aulas de cada classe, de manejo de adagas a franco-atirador, e em todas ele tem qualificações excelentes, mas ao mesmo tempo ele trabalha sozinho. Exceto com o contato ocasional de Nicole, nossa elfa, ele ignora qualquer os outros estudantes. O ancião fala que infelizmente isso também ocorre em outras faculdades. Os estudantes excelentes preferem ficar sozinhos. Mesmo assim, depois que se formam, eles vão ao campo de batalha. Se eles não sabem colaborar entre si, eles podem acabar morrendo. A professora fala que é por isso que no nosso país Xuanlong se realiza uma competição nacional de intercâmbio com os estudantes do primeiro ano todos os anos. O objetivo é fortalecer a cooperatividade entre eles. O ancião fala que nos anos anteriores, as equipes que foram formadas pelos melhores estudantes do primeiro ano. E esse ano não será diferente. O ancião pede para a professora Li juntar os 20 melhores estudantes do primeiro ano, no campo de treinamento de arco. O prota e a elfa estão se enfrentando em uma luta de arco e flecha. A professora fala para eles começarem. Os dois saltam para trás, a elfa usa sua habilidade flecha da natureza, o prota desvia e usa a habilidade novata de arqueiro tiro ao alvo. E habilidade novata de arqueiro flecha perseguidora de rank B+, a elfa se esconde atrás da árvore e pensa para si que o prota tem um contra-ataque rápido. A flecha do prota atravessa a árvore, a elfa assustada fala que perdeu, e aceita a derrota. Uns figurantes que estavam vendo a luta do prota começam a falar que não esperava menos do prota, ele venceu a Nicole apenas com habilidades novatas de arqueiro. O outro fala que a Nicole é uma elfa da lua prateada que sabe usar a espada e o arco. Outro figurante fala que escutou que o prota é o número 1 nas outras classes também, e que ele realmente é perfeito. E família conquista de baba-ovo para esse figurante foi concedido. Esse baba-ovo fala que o prota é bom também na classe desconhecida franco-atirador. A elfa chateada fala que o prota é realmente alguém inédito. Quando começamos na competição de arquearia, eu podia me aproveitar da sua falta de experiência nela, mas só passaram 3 meses e ela já não pode fazer mais nada contra o prota. O prota fala que desde que começou a aprender tiro ao alvo, ele teve que pagar o almoço da elfa por quase 3 meses seguidos. O prota fala que ela deveria estar satisfeita, e pede para ela pagar o almoço hoje.
Ela com cara fofa fala que muitos homens estariam felizes de me pagar um almoço, sorte que eu dei essa oportunidade para o Prota. Ela continua dizendo que o Prota deveria se alegrar. A professora fala para o Prota e a Nicole irem para a sala de treinamento, que o vice-direto está esperando por eles. O Prota fala está bem, e pensa para si que mesmo sendo o ancião da faculdade de combate, Yanfu também é o vice-diretor da universidade. Na sala de treinamento da Universidade Jiangnan, uns figurantes estão conversando dizendo que os 20 melhores estudantes estão juntos desde a competição de estudantes do primeiro ano. Eles se perguntam por que o vice-direto nos chamou aqui? O outro figurante fala que é muito provável que seja pela competição nacional de intercâmbio de estudantes do primeiro ano, já que ela acontece todos os anos, ela acontece em grupo por isso precisa de muitos alunos. O Prota escutou os figurantes conversando e pergunta a competição de intercâmbio? A Nicole nada surpresa fala para o Prota que ele precisa se socializar para saber dessas coisas, se continuar assim, ele nunca vai saber de nada. Ela começa a contar que a professora Kate contou que a competição de intercâmbio de estudantes do primeiro ano é uma competição nacional que acontece todos os anos, entre todas as universidades. E que nos anos anteriores, a competição se dividia em individual e em grupos, e de acordo com os resultados da competição, se classifica as 7 melhores universidades que participaram no intercâmbio. Nos últimos anos nossa Universidade Jiangnan ganhou 3 vezes consecutivas a competição. Ela fala que esse ano adicionaram uma nova prova chamada Sobrevivência. A Nicole toda animada fica se perguntando como vai ser essa nova competição. O Prota sem interesse fala então é assim que é isso. O sistema do Prota dá uma nova missão dizendo que foi detectado o começo da competição internacional de intercâmbio de estudantes do primeiro ano, assim que começar será gerada uma nova missão. A missão já aparece para o Prota. Os detalhes da missão é para participar da competição internacional de intercâmbio de estudantes do primeiro ano e ganhar a competição. Recompensa, habilidade nível S mais 50 pontos de habilidade e 50 pontos de atributos. O Prota pensa que foi como ele pensou, apareceu uma missão e parece que preciso participar dessa competição. Os figurantes tomam um susto quando o vice-diretor chegar, o ancião fala para todos ficarem calmos. Parece que todos sabem a razão de estarem aqui. A Universidade de Qinjiun vai fazer a organização da competição desse ano, e esse não ancião usará sua autoridade de vice-diretor para levar todos até lá. A elfa levanta a mão e pergunta se as 20 pessoas que estão aqui que irão não precisavam de apenas 7 pessoas para atividade em grupo? O ancião responde que o novo modo de sobrevivência precisa de 20 pessoas para participar. O ancião explica que os 20 serão colocados num terreno à sua própria sorte e poderão obter recursos matando monstros, etc. E os pontos de todos se somarão para determinar a classificação. Cabe a mim dizer como funcionará o jogo da sobrevivência. Vocês têm que ter cuidado com as duras condições presentes dentro do terreno. E também deverão ter cuidado com os monstros e com os outros estudantes de outras universidades. Os figurantes perguntam por que colocaram do nada outra competição? Essa mudança repentina é muito grande. Nos anos anteriores a universidade ganhou 3 vezes consecutivo o campeonato, então se não ganharmos dessa vez seremos duramente criticados. Outro figurante coloca a mão no rosto e fala que já posso até imaginar como os estudantes do segundo ano e do terceiro ano irão rir da gente, mas por sorte este ano temos o Prota, ele provavelmente vai ser o primeiro colocado na competição individual. O ancião fala que o capitão da equipe será o Prota. O Prota aceita o ancião pergunta se alguém tem alguma objeção? Os figurantes felizes falam que é isso mesmo. A outra fala quem se atreveria a estar em desacordo sobre o Prota ser o capitão? O outro figurante fala que eles vão acabar com todas as outras universidades. O Cavaleiro de Sangue não fala nada, só observa. O ancião fala que apenas 3 pessoas podem se inscrever na competição individual, assim que os 3 primeiros estudantes que são o Prota, o Cavaleiro de Sangue e Nicole nossa elfa. O ancião ia falar quem são as 7 pessoas da competição em grupo, mas pare começa a pensar que não será fácil escolher essas 7 pessoas. Em primeiro lugar está o capitão nosso Prota, que sempre está sozinho, isso já é um problema em si só, já que eu nem sei se ele sabe liderar os outros ou não.
Ainda por cima ele é alguém sem classe, isso pode parecer um favorecimento para os outros participantes. Eu também não sei se ele é bom em combate corpo a corpo, de logo alcance, de controle para manter a distância. Eu não consigo criar uma equipe com base no nosso prota. O ancião continua pensando que desde o que vimos do prota até agora ele é bom em combate corpo a corpo e é explosivo. Mas a Nicole, Shantaira e Linyoushu que estão acima do rank também têm classes de combate corpo a corpo ou explosivos. O ancião pensa que não pode enviar um grupo de lutadores corpo a corpo apenas para serem sacos de pancada para as outras universidades. O prota chama o ancião dizendo que enquanto ao combate de equipe, ele mesmo tem algumas ideias. E pergunta se ele pode escolher os membros da equipe. O direto tira um peso da sua costa e fala que está bem e que o prota será um núcleo do time. E quem mais te entende você mesmo? A professora Lee fala que o prota monta sua própria equipe e entrega a lista ao ancião. O ancião vendo a lista que tem o prota sem classe, número 1 da universidade, Shintaran classe Cavaleiro de Sangue rank 2, Nicole classe Espadachim Élfica rank 3, e Kinglin classe Sacerdotisa Taoísta rank 4, Lin Youshu classe Espadachim Mágico rank 5, Sankang classe Invocador rank 7 e por último Gogo Feishin classe Apunhalado das Sombras rank 9. O ancião fica pistola tacando a lista na mesa e dizendo que essa composição é ridícula. Sem contar o prota tem mais 3 lutadores de corpo a corpo, um sacerdote, um invocador e um assassino. E que essa lista é uma piada de mau gosto. O ancião muito nervoso fala que o prota só sabe lutar sozinho. Com esse tipo de equipe não se pode usar nenhuma estratégia. Ele começa a falar que durante muito tempo, a universidade pode conseguir ganhar a competição 3 vezes consecutivas, porque tínhamos 2 guerreiros para aguentar a frente, 2 magos para fazer dano, um sacerdote e 2 classes de multiuso que cuidava do controle. E assim que monta uma formação de 2, 2, 1, 2. Mas com esse grupo que o prota monta apenas tem um tanque na frente e eles só podem ir de cara, eles não têm nenhum mago. O que eles vão poder fazer? Esse ancião esqueceu que o prota e todas as classes. A professora lhe fala que depois de tudo não podemos entender alguém sem classe, talvez ele tenha algum plano e também nos podemos recusar a equipe que ele criou. O ancião suspira e fala que isso não será necessário, vamos dar uma olhada primeiro, e pede para a professora Lee avisar os outros professores. A sala de treinamento os figurantes ficam discutindo que a equipe que o prota monta está muito estranha. E que está sentindo que vai ser um fracasso. O outro figurante fala que é isso mesmo. Por que ele não usa a formação do ano passado 2, 2, 1, 2? O outro figurante fala que realmente não compreende o que passa na cabeça do prota. A Nicole fica falando para o nosso prota que a formação do ano passado é a melhor opção. A universidade a usou por muitos anos. O efeito prático dela é muito boa. O prota tranquilo cruzando os braços fala para Nicole que ele tem os próprios planos. Alguém chega perguntando o que vocês estão fazendo agora? E quem é Yun Shen? Vocês acham que vão conseguir participar com essa formação? E o que vocês vão fazer se nem sequer tem um mago? O figurante aparece e fala que se chama Veiyu, e que é um professor, e que já participou uma vez na competição de grupo, e ele colocou a universidade em primeiro lugar. O figurante continua falando que a formação atual é horrível, ela está completamente carente de poder de ataque mágico. E que vocês necessitam de um mago com quem cooperará ou ao contrário serão eliminados. Ele pede para colocar o Xue Hong na equipe, ele é um mago de explosão mais forte entre os estudantes do primeiro ano, ele fala que o falastrão tem muito potencial, o Lin Youshu espadachim mágico que está no grupo do prota mandam o professor ir à merda. E fala que ele é o maldito que trapaceou na competição de novatos. Ele sai do 2º lugar para o 26º lugar. Um figurante fala que é isso mesmo, e pergunta se estão colocando o falastrão por causa da influência da sua família Xueonge que é muito rica. O figurante pergunta para o professor que está indicando o falastrão quanto ele recebeu de suborno. O prota boladão pergunta e se eu não quiser? Com essa cena do prota maneira pra caramba ficamos por aqui, espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de comentar, se inscrever, dar aquele like e compartilhar com os amigos. Um grande abração para todos vocês, e que Deus os abençoe.
Até a próxima!